E Jonathan Calleri fica ou não no São Paulo? Seu contrato será renovado? Durante essa semana, o presidente do São Paulo, Henri Massis, se reuniu com a mídia alternativa do São Paulo e respondeu sobre essa possibilidade. O Massis assegurou que está descartada a chance de o Calleri ser negociado antes do fim da temporada. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro. Houve quem dissesse que o Calleri poderia ser vendido. Mas, enquanto a Rimassis se anima ou tenta demonstrar otimismo em relação à renovação de contrato, eu posso te dizer que a chance de permanência para 2027 hoje é pequena, a menos que o São Paulo consiga melhorar bem a condição do negócio. O Calleri pede 1.700.000 por mês de salário. São Paulo oferece 1,5 milhão de reais. A diferença de 200 mil, isso talvez seja o menor dos problemas. Acontece que o Calleri quer 9 milhões de reais de luvas. São Paulo topa bancar apenas 2 milhões. O Calleri quer que a dívida que o São Paulo tem com ele, de 7 milhões de reais, seja paga em apenas um ano. São Paulo pede no mínimo 2 anos para fazer o parcelamento de toda essa pendência. Para completar, através dos seus representantes, o Calleri exige pagamento de bônus por títulos, vaga na Libertadores e também no Mundial. O São Paulo não quer fazer qualquer pagamento em bônus. Ah, só uma frase que eu destaquei desse bate-papo do Henri Massis com torcedores e influenciadores do São Paulo, abre aspas, é rezar e torcer para entrar dinheiro. É mais ou menos essa a matemática do São Paulo diante da escassez de grana, com dificuldades no pagamento dos atletas e também fornecedores e outros clubes. Nicola, Icardi no São Paulo pode acontecer? Não, não pode. O Icardi ganha 3 milhões, ganhava, né? Não tem mais contrato. Ganhava 3 milhões e meio de reais por mês no Galatasaray. Ele vai dar prioridade para negociações que se aproximem disso. O São Paulo não tem a menor condição. Fala do meu tricolor do São Paulo, o Ronaldi Gonçalves. Ronaldi, o São Paulo já tem 4 reforços confirmados, tá? Pela ordem, Vitor Sá, deixa eu ver qual que foi o segundo que foi anunciado. Mas Vitor Sá, o Newton, o Domingos Duarte e o Aurélio Buta. Dá para dizer que é difícil imaginar novos reforços, tá? Mas enfim, é com isso que o São Paulo vai. A negociação em relação ao Calleri segue emperrada e eu contei com exclusividade ao longo desse final de semana que a BYD, que era a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, se retirou das negociações. A BYD quase fechou com o São Paulo no final do ano passado, para o início dos name rights em 2026. Ela acabou desistindo do acordo depois daquele escândalo envolvendo venda de camarotes. Pois bem, nesse ano as conversas foram retomadas, existia uma expectativa de um acordo, mas agora posso contar para vocês que a BYD pulou fora dessa negociação, tá bom? O Gregory Teixeira tem notícias do São Paulo. Bom, sobre o São Paulo, já falei a respeito da BYD, já falei sobre a renovação do Calleri, contar um pouquinho sobre... deixa eu falar, o Massi se encontrou com influenciadores digitais do São Paulo nessa semana, e ele disse que, cara, a situação tá periclitante, que há enorme dificuldade financeira e os caras estão torcendo para que caia dinheiro, para que apareça algum dinheiro. Eles não acreditam que serão capazes de alcançar os 180 milhões já estabelecidos com venda de atletas para essa temporada, tá? E aí, só para completar uma última, tem uma contradição do presidente do São Paulo, quer ver, ó? O presidente chegou a dizer que o Júlio Casares havia adiantado 50% das receitas do acordo com a Live Nation. A Live Nation é a empresa que toca com o São Paulo a realização de shows no estádio. De fato, houve essa antecipação de 50% dos shows. E a votação no Conselho teve o voto aprovando a favor do Henri Massis em relação a esse acordo. O que eu consegui apurar é que, ao contrário do que disse o Massis, o São Paulo tem recebido dinheiro desde que o Massis assumiu a presidência do São Paulo em relação a shows. Ele recebe metade do valor. Então, um show para 70 mil pessoas, que garantiria ao São Paulo 4 milhões e meio de reais, o São Paulo embolsa 2 milhões e 250 mil. Então, quando o Massis afirma que o São Paulo, na era dele, não recebeu nenhum centavo de shows, isso não é real, tá bom? Severino Costa, Nicola, será que o São Paulo pode dar um chapéu no Corinthians pelo Wesley, já que o Corinthians não pode inscrever ninguém? O Severino, eu ainda acho que não dá para cravar que o Corinthians não vai conseguir inscrever ninguém, até porque a CNRD não é dos órgãos mais respeitáveis, né? Numa dessa, o Corinthians faz o pagamento da parcela de 8 milhões de reais que venceu na sexta-feira e consegue a liberação para registro de atletas. Sobre o Wesley teve proposta oficial do Cruzeiro, ele esteve perto de se tornar reforço do Cruzeiro e acabou se mudando para o Corinthians, ou acertando com o Corinthians, porque ele é corintiano fanático. Até por conta disso, acho difícil que ele pinte no São Paulo, tá? Narique escreve Calleri quer 1.700.000 de salário, 8 milhões de luvas para renovar, isso dá 2 milhões e 400 mil por mês.
O Icardi quer 2,5 para jogar no Brasil. Jogador infinitamente mais decisivo. A conta do Naric é que assim, né, Naric, 8 milhões de luvas por um contrato de 2 anos. Então, se você dividir 8 por 24, quanto é que vai dar? Você vai ter 4 milhões de reais por ano, vai dar pouco menos de 400. Cara, vai para 1,7 mais, vai para uns 2,100. Vai para uns 2,100. Mas, cara, tua conta é muito impressionante. O problema é que o São Paulo não tem condição de pagar os 2,5 pro Mauro Icardi, né? O Icardi é muito mais jogador do que o Caleri, incomparável, né? E a grande percepção que eu tive, Naric, até no contato com vocês, nessa conversa diária, é de que o torcedor do São Paulo, que sempre defendeu muito o Caleri, sempre foi muito defensor, sempre esteve muito ao lado do Caleri, o torcedor do São Paulo anda bem incomodado com essa pedida do Caleri, com essa vontade dele em criar dificuldades na renovação de contrato. Só para vocês entenderem, deixa eu trazer alguns dados dessa renovação do Caleri. O Caleri pede entre 1,7 e 1,8 milhão de reais por mês. Hoje o São Paulo ofereceu 1,5. Então, o salário nem é a principal diferença. As outras coisas é que pesam, né? O São Paulo hoje tem uma dívida de 7 milhões de reais com ele. O São Paulo admite que precisa pagar essa dívida, mas quer pagar entre 2 e 3 anos, de forma parcelada. E o Caleri quer receber essa dívida em 1 ano. O Caleri pede 9 milhões de reais de luva, tá? Não são 8, são 9. O São Paulo oferece 2 milhões de reais. O Caleri ainda quer bônus por títulos e por classificação para a Libertadores e para o Mundial. O São Paulo entende que não há por que dar bônus para o jogador, tá? Bora continuar com perguntas, dúvidas. O Carlos Vinícius seria um ótimo reforço para o meu São Paulo. O Gilmar tá falando que o Carlos Vinícius do Grêmio seria um ótimo reforço para o São Paulo. O Carlos Vinícius quase foi reforço do São Paulo. Teve muito perto de jogar no São Paulo e no Corinthians. O empresário dele ofereceu diversas vezes. Também negociou com o Palmeiras. Mas os 3 grandes de São Paulo sempre olharam com desconfiança para o Carlos Vinícius. Porque é um cara que conseguiu ir bem e muito bem em alguns clubes na Europa, mas foi mal em outros, né? E ninguém queria pagar cerca de 1 milhão de reais por mês. O Grêmio fechou um acordo com ele de 950 mil mensais. E o Carlos Vinícius tem dado muita conta do recado por lá, tá? O Santos, Nicola, Mauro Icardi pode vir ainda para o São Paulo com essas vendas? Não, o Vinícius, o São Paulo está precisando desesperadamente reduzir folha salarial. E o São Paulo tem liberado o Alan Franco, está em negociações para liberar o Tapia. O São Paulo tem aceitado propostas ruins porque precisa baixar a folha salarial, cara. Como é que vai trazer um cara para ganhar 2,5? 2,5 de reais hoje seriam suficientes para que o Icardi viesse para o Brasil. Diante desse cenário, difícil de imaginar. O Bruno J. Nunes, o Juan Santos está dizendo que o Icardi pode ir para o Racing. O Icardi tem hoje uma oferta para continuar na Turquia e 3 ofertas de outros times de países diferentes da Europa, tá bom? Boa noite, Nicola. Você sabe alguma coisa sobre Quintero no São Paulo? Quintero é um meio atacante colombiano, que joga no River Plate. Ele está fora dos planos do River. Ele quer ir para um clube onde ele possa jogar com mais frequência. O São Paulo alega que não pensa em contratar um meia, tá? Enfim, vocês precisam entender que o São Paulo hoje passa por enormes dificuldades financeiras. É verdade que o São Paulo não recebeu qualquer centavo de todos os shows realizados no Morumbi desde o início da era Rimassis. A afirmação foi feita pelo próprio presidente em encontro com influenciadores do São Paulo nessa quinta-feira. Verdade não é bem essa. O Júlio Casares, enquanto presidente do São Paulo, pediu e conseguiu a aprovação de 50% das receitas do acordo com a Live Nation até 2031. Com um detalhe importante, houve a aprovação do Conselho Deliberativo e entre as pessoas que votaram pelo sim está o atual presidente Arrimassis. O São Paulo não tem recebido metade do dinheiro dos shows. Um show, por exemplo, para 70 mil pessoas no Morumbi é capaz de gerar uma receita pro tricolor de 4 milhões e meio de reais. Mas como o Júlio Casares pegou essa antecipação, São Paulo fica com metade da grana, algo na casa dos 2 milhões 250 mil, sobrando o restante para a Live Nation. Então, é mentira que a Arrimassis não recebeu qualquer centavo em nome do São Paulo, desde que ele assumiu o clube, por conta dos shows realizados no estádio. Júlio Casares antecipou esse dinheiro e o Arrimassis pretende antecipar os outros 50%. Tudo para quitar uma série de dívidas, incluindo salários e direitos de imagem dos jogadores. Importante registrar que o contrato entre São Paulo e Live Nation, de fato, só se encerra em 2031 e a multa, como disse o presidente, é de 210 milhões de reais. Mas
Se a RIMACIS quisesse, ele poderia abrir mão de todos os shows dessa temporada. Isso porque, na temporada passada, o São Paulo fez 9 shows, acima dos 5 shows por ano estabelecidos como meta. O RIMACIS preferiu manter os shows para essa temporada porque sabe da necessidade de colocação de dinheiro. Como eu disse, cada show com pelo menos 70 mil pessoas é capaz de gerar ao São Paulo 2.250.000, que equivalem à metade do valor total. A outra metade já foi antecipada pelo Júlio Casares e o presidente RIMACIS quer antecipar o restante para pagar dívidas que ele tem. Para completar o noticiário do São Paulo, registrar que o tricolor ainda não se acertou com o Columbus Crew em relação ao empréstimo do TAP. Num primeiro momento, o São Paulo aceitou emprestá-lo de graça, agora está tentando uma compensação financeira de $500 mil. Informação exclusiva: a BYD, a maior interessada na compra dos name rights do estádio do São Paulo, desistiu das negociações e não faz mais parte do hall de interessados em assumir o lugar que hoje é da Mondelez, que dá nome ao BIS. Vocês sabem, o BIS vai deixar de estampar seu nome no estádio do São Paulo a partir de dezembro, quando se encerra um contrato. E desde o ano passado, o departamento de marketing do São Paulo buscava alternativas e soluções. A negociação que mais avançou ainda em 2025 era justamente com a BYD, montadora de carros chinesa. O Morumbi passaria a se chamar Morumbi BYD. Na temporada passada houve a chance e a expectativa de um acordo, mas por conta de todo o escândalo envolvendo venda de camarotes de forma ilegal que foi parar na polícia, a BYD decidiu dar um tempo nas negociações. As conversas foram retomadas no primeiro semestre desse ano, mas não houve acordo entre as partes e a BYD se retirou das negociações. Importante contar que o São Paulo ainda tinha expectativa de acordo com 2 bancos, o Banco Inter e o Banco Santander, além de tratativas com a MetLife, mas todas em fase embrionária, bastante distantes de um acordo definitivo. A Mondelez, que representa o BIS, havia fechado um acordo de R$75 milhões por 3 anos, ou seja, R$25 milhões por temporada. O São Paulo sonha em ter um próximo parceiro disposto a pagar cerca de R$50 milhões por um contrato, R$50 milhões por ano, por um contrato de 5 ou 10 anos de duração.